Olá! Hoje eu tô aqui para falar de mais um assunto bem interessante e é a série Aprender a Aprender da OAB Express. Eu sou a Delúcia Amaral e trabalho desde 2004 transformando bacharéis em advogados. Então, veja bem, já falamos sobre as 27 dicas, eu tenho certeza que você já baixou o e-book e já deu uma olhada nessas 27 dicas para saber que cérebro campeão é um cérebro turbinado, hidratado e equilibrado. Então, vai lá se não fez ainda, tá? Na aula número 1, que alcançou um número monstro de visualizações super rápido, nós falamos sobre algumas coisas super interessantes. Em especial a verdade absoluta. Nosso cérebro gosta daquilo que é tranquilo, que é conhecido. E por isso é que a gente tratou de algumas dicas importantes, como por exemplo, os simulados, tá? Para saber exatamente por onde você começa a sua trajetória de estudos daqui até o dia da prova, que é dia 3, considerando que o edital já saiu. A gente deu o passo a passo do simulado, fazer em clima de prova, fazer um ranking de percentuais e o foco, para onde você vai dirigir o seu foco. Tudo isso foi na aula número 1 e eu fico muito feliz com quem já assistiu e já começou a sua trajetória. Veja bem, falamos sobre estado atual, estado desejado e a gente vai continuar falando sobre isso durante todos os nossos encontros. Mas agora eu queria falar uma coisa bem interessante para vocês. Primeiro, a visualização foi super legal, gratidão enorme para quem compartilhou e parabéns para quem já baixou todo o material e assistiu e começou realmente a sua preparação. Mas eu fico tentando entender o que você pensa, né? Qual é a intenção da Adelúcia em estar fazendo este trabalho, em estar disponibilizando este trabalho e fazendo com todo carinho, como de verdade eu estou fazendo. Veja, esse é o motivo, porque a missão da Adelúcia, e eu quero te contar isso. Primeiro, eu já te disse em alguns momentos que eu, Adelúcia, também tive muita dificuldade na minha aprovação da OAB, e não eram dificuldades de conhecimento técnico jurídico, era em nível emocional, a minha postura emocional no dia da prova, na hora da prova, e até para, obviamente, aprender a estudar. Mas eu tinha uma dificuldade, cerca de 80% dos meus professores queridos na graduação passaram 5 anos me dizendo como seria monstro a OAB e difícil de ser aniquilado. Então eu não tenho nenhuma dificuldade para imaginar que você também passou por isso. Eu acreditei que era verdade. E você, acreditou? Porque não é assim tão difícil. Precisa de técnica, de adequação. E eu fui muito testada, e nessa parte emocional principalmente, na segunda fase. Quando na véspera eu perdi uma pessoa muito querida. E aí eu tive que fazer muita coisa complicada, aquela noite foi difícil. Teria sido muito mais fácil eu desistir naquela hora do que insistir e ir para a prova no dia seguinte. Eu fui, passei na primeira, venci aquela batalha, mas não foi fácil. E é porque eu sei que não foi fácil que eu estou aqui trabalhando com vocês. O segundo ponto que eu gostaria de dizer para vocês é que eu aprendi com os meus pais e os meus mestres queridos desde muito novinha ainda, alguns valores que eu julgo muito importantes. Em especial, o de ajudar as pessoas. Eu sou, por excelência, uma pessoa que tem vontade de ajudar as pessoas. Não é difícil de imaginar que eu fui professora a vida toda. Então, tive o privilégio de alfabetizar adultos no curso de Mobral e pequenos no ensino médio, no ensino fundamental, lá nos primeiros anos do ensino fundamental. Depois trabalhei até o final do ensino fundamental e também o médio com língua portuguesa e língua inglesa. Quando eu me formei em Direito, eu imaginava que o magistério estaria longe de mim. E não foi verdade. Antes mesmo de eu pegar a minha carteira, eu já tinha sido convidada por 2 escolas para dar aulas de Direito. E aí eu falei, bom, não tem jeito, essa é a minha missão mesmo.
Na verdade, eu acredito que todo conhecimento encerrado numa única pessoa não tem nenhum propósito de vida. Então, compartilhar conhecimentos é a minha missão e é por isso que eu estou aqui fazendo mais este vídeo para vocês. E vamos ao nosso conteúdo de hoje. Veja bem, junto com a visualização monstro do vídeo 1, o que eu recebi também foi uma enxurrada de e-mails e questionamentos mesmo em inbox no Face, me perguntando sobre algumas coisas interessantes. Primeiro, se vai ou não fazer, pessoas que estão indecisas, se vão fazer ou não o próximo exame, que é o 19, dia 3 de abril. Segundo, qual a área que a gente vai efetivamente escolher para a segunda fase, que é uma decisão necessária neste momento. E a tecla salve. Esta é a parte talvez mais interessante para quem já focou e já decidiu passar. Veja bem, se você está no último ano de direito, no 9º período, e você está indecisa, me desculpa. A resposta é sim, você precisa prestar este exame. Você está na sua melhor fase, no melhor ponto de aprendizagem para passar, não só na OAB, mas em qualquer outro concurso. O direito, na verdade, ele é muito dinâmico, todos vocês sabem, leis novas saem a todo instante. O tempo que a gente demora para, de repente, estar prestando, o que vai acontecer? Você vai, no mínimo, precisar de atualização. Então, você está agora no 9º período, ou no último ano, ou efetivamente você acabou de se graduar, a resposta é sim e sim. Esta é a hora de você efetivamente implementar a sua corrida rumo à vitória sobre a OAB e acabar com esse monstro. Ele não existe, na verdade. Ele só existe para quem fica dando asas a ele. E os passos do primeiro vídeo têm essa intenção. Fazer você conhecer esse monstro antes do dia da prova, pelos simulados. Por isso que eu acho legal você voltar lá e fazer isso. Tudo bem? E aí, assim, ótimo. Também tem aqui a minha lembrança, né? Baixar o e-book, verificar as 27 dicas e implementar o seu roteiro de estudos. Que dá tempo. Eu sei que dá tempo e você está preparado e atualizado para isso. Se você já se formou há algum tempo e já até tentou alguns exames e não foi muito bem sucedido, eu te digo, ainda dá tempo de você se preparar. Portanto, a resposta para esta pergunta também é sim. A única coisa é que você precisa ter mais bem definido o estado atual, o ponto de aprendizagem que você está agora. É por isso que eu te digo, também para você cabe isso aqui. Vá lá, baixa o e-book, veja, por favor, as 27 dicas do cérebro turbinado e assista a aula 1, porque você vai se clarear e decidir por prestar este. Este é o momento, ok? Qual área nós vamos fazer na segunda fase e depois a tecla salve? Veja, a opção na segunda fase, a gente tem aquela gama enorme que tem que se decidir, e aí eu tô muito tranquila que tem uma porção de pessoas que enveredam por aquilo que mais gosta. Não tá errado. Ou por aquilo que já atua, também não tá errado. Esta é uma avaliação só sua, muito pessoal. Mas eu tenho que te contar algumas coisas. Às vezes a gente gosta de uma matéria, mas não está sabendo tudo sobre ela. E talvez seja uma matéria com muito conteúdo. Nem vou falar sobre nenhuma delas, tá? Mas a gente sabe que tem umas que tem muitas peças possíveis de caírem e outras que tem menos peças, tá? A questão de quem já atua, é óbvio que se você já atua nesta área, você tem um conhecimento bastante consistente sobre a disciplina que você está pensando em escolher. Ocorre, na verdade, que a prática forense traz alguns vícios que são permitidos tranquilamente no dia a dia do advogado, mas o examinador da OAB não admite tais vícios. Então, na verdade, às vezes, é mais fácil a gente começar do zero do que a gente insistir em alguma coisa que a gente não saiba o beabá no passo a passo que o examinador quer. Então, eu peço a sua avaliação criteriosa nesta hora para você fazer um caminho que você tenha certeza. E assim, a gente ainda tem aquela
a área que você mais sabe e a área que mais aprova. Dá um alô sobre isso, que eu acho que vai valer a pena você verificar a área que mais aprova e aí escolher com tranquilidade. Lembrando só que a área que você escolher agora não necessariamente vai ser a área que você vai atuar depois. Você pode, por exemplo, fazer a prova em direito penal e depois atuar em direito civil, direito tributário, ou até trabalhista, conforme a sua expertise. O segundo ponto para a gente escolher com tranquilidade a segunda fase é você saber qual vai ser o curso preparatório que você efetivamente tem próximo, disponível, que você confia, que você acredita. Às vezes vale mais a pena ter um professor que você acredita muito dentro de um cursinho ou fora dele, e aí você vai com ele sabendo que você vai ser aprovada. Então, isso, só lembrando, a primeira fase até dá para você pensar em fazer o estudo sozinho, isolado em casa ou em grupo, o que é altamente recomendável, tá? Mas a segunda fase você vai precisar sim de um cursinho especializado, ok? Vamos então para a tecla salve. E aí finalizando, para não ficar um vídeo muito longo, porque eu sei que apesar de ser um conteúdo extremamente importante, cansa um pouco a gente ficar cuidando disso. Então veja bem. Cérebro turbinado, cérebro campeão, 27 dicas, você volta lá. Pra gente começar a pensar em implementar a tecla salve. No computador tem, e no cérebro? Já imaginou se tivesse um plim que eu aperto e no minuto eu consigo salvar todos os conteúdos? Eu tenho que te dizer, acontece que existe. E isto faz parte de um cérebro turbinado. Na verdade, em todas as escolas a gente vê que o professor passa a lição de casa para o dia seguinte. O problema é que a gente nem sempre faz. E aí o que acontece? A tecla salve do nosso cérebro se chama RR. R de repetição e R de rapidez. Como funciona isso? Repetição, 5 vezes. Rapidez, dentro das primeiras 24 horas. Isso é um segredo que poucas pessoas te contam, se elas sabem, obviamente, né? Mas é o que faz a diferença. Veja, todos os conteúdos aprendidos neste momento, em sala de aula, ou com o seu livro, a sua doutrina, ou fazendo provas já com comentários que são muito bons, mas você daí só pega essa disciplina de novo daqui uma semana ou na véspera da prova para poder revisá-la. O seu cérebro vai ter uma vaga ideia de que um dia viu aquilo, mas ele não vai conseguir traduzir uma resposta adequada no dia da prova. Então, a ideia é tecla RR, repetição dentro das primeiras 24 horas. Então, aprendeu hoje, amanhã, antes deste mesmo horário, para e faz 5 leituras rápidas dos seus apontamentos. Porque aí você vai ter uma recapitulação de forma muito rápida de todo o conteúdo que você já aprendeu no dia anterior. Uma outra forma de aprender que é bem legal e faz parte, porque dentro dessas primeiras 24 horas você vai ter o sono. E esse sono profundo e restaurador de 6 a 8 horas, não precisa 12, 20 horas não. Você está pronto para apertar a tecla recupere, que isto vai ficar para o nosso vídeo número 3, que você vai ver brevemente no ar. E ótimo, na verdade eu lembrei aqui, esta aula 3 a gente vai fazer num formato bem diferenciado e ela precisa que você se inscreva gratuitamente para que você possa assisti-la. Você gostou deste vídeo ou não? Deixe seus comentários aqui, por favor. E se gostou, compartilha. Eu, como eu já disse para vocês, acredito que compartilhar coisas boas faz com que a gente receba muitas coisas boas. Dúvidas, por favor, me acesse em inbox ou deixa também no comentário. Ou se você já está na minha lista VIP, me devolve via e-mail. Eu vou responder todas com muito prazer. Obrigada.